Estamos gravando, voltando aqui à nossa reunião, a nossa aula. O que nós estamos comentando aqui é justamente o quê? É esse esforço que nasce no seio do protestantismo entre as diversas igrejas protestantes, esse esforço de cooperação, inicialmente cooperação para missões, dentro ainda do âmbito do movimento moderno de missões, seja cooperação, por exemplo, para trabalhar a questão da juventude, como, por exemplo, a Associação Cristã de Moços, a Associação Cristã de Moças, ou até mesmo a questão das escrituras, de popularizar as escrituras, distribuir, popularizar. Por exemplo, vocês sabiam que no Brasil, antes das igrejas protestantes chegarem aqui e se instalarem, o trabalho de evangelização protestante que era feito era por meio da distribuição, venda e distribuição de Bíblias, em especial pela Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira e pela Sociedade Bíblica Americana. Então, também havia uma ação missionária desses grupos, tá? Então, são grupos que estão acima das igrejas, além das igrejas individuais. Não é batista, não é congregacional, não é metodista, né? São grupos de cristãos, de igrejas e de cristãos protestantes, ok? Protestantes. Nós também vamos ter o texto que nós nos baseamos, ele também fala que no século, então desde o finzinho do 18, intensificando pelo século 20 e no século 19, né? E no século 20, vai ter esse movimento de união. Por exemplo, aqui na sua tela está falando sobre essa união dentro das denominações. Nasce em 1905 a Aliança Batista Mundial, por exemplo. Nasce em 1947 a Federação Luterana Mundial. Em 1977 a Fraternidade Congregacional Internacional. Meio trava-língua essa, né? Fraternidade Congregacional Internacional. É muito, né? No fim. Então, a ideia é o quê? União. Unir os congregacionais do Brasil, as várias igrejas congregacionais do Brasil, com as várias igrejas congregacionais dos Estados Unidos, da Inglaterra, lá, mesma coisa os batistas. Por exemplo, a Aliança Batista Mundial, ela reúne todos os grupos batistas. Um ou outro que não está lá. Mas, por exemplo, no Brasil teve a divisão, né, por causa da renovação carismática, entre os batistas tradicionais, né, que são os batistas da Convenção Batista Brasileira, e a formada depois Convenção Batista Nacional, que são dos renovados. Então, ambas fazem parte da Aliança Batista Mundial. Então, assim, se no Brasil não há um entendimento entre os batistas, mas lá tem uma organização que junta esses batistas. Há grupos batistas que não fazem parte, professor? Existem, mas são poucos, tá? Bem, o que eu chamo a atenção, porque isso está aqui, esse esforço de certa união entre os cristãos para evangelizar, para distribuir Bíblias, esforço de juventude, Associação Cristã de Moços, de moças, movimento de estudantes cristãos, e essas instituições são as raízes do movimento ecumênico moderno, ok? Vamos lá, então, como é que nasce esse movimento em si, né? Alguns vão dizer, colocar a raiz, uma outra raiz importante, outro marco importante, desculpa. Isso já é um movimento... Isso já é um movimento ecumênico moderno. A grande diferença aqui é que nós vamos ver, a partir de agora, a gênese, o início de algo que é muito polêmico, que é o Conselho Mundial das Igrejas, ok? Então, há uma certa polêmica aí, vamos ver por que existe essa polêmica, mas no Conselho Mundial de Igreja. O Conselho Mundial de Igreja faz parte do movimento ecumênico, mas o movimento ecumênico, ele é maior, ele não se restringe, ok? Então, como nasce esse Conselho Mundial de Igrejas?
Nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele é, defini-lo mais à frente. Bem, em 1910, houve uma conferência missionária mundial em Edimburgo, a Conferência de Edimburgo, que é na Escócia, em 1910, para tratar sobre a evangelização mundial. Foi uma conferência protestante, ok? E é interessante porque nessa conferência, eles falaram, determinaram, quem estava na conferência? Estavam as principais igrejas, né, principais grupos missionários, mas em especial delegados das igrejas lá da Europa e dos Estados Unidos, né, gente? Havia representantes da América Latina, professor, do Brasil? Haviam, mas poucos, tá? Até porque, não se esqueçam, nós na última aula, quando falamos sobre o movimento moderno de missões, né, como é que era a igreja, o cristianismo naquela época? Os protestantes estavam basicamente circunscritos no século XIX à Europa e à América do Norte, né, durante o restante do século XIX, que eles vão se expandir pelo mundo. E a Igreja Católica estava também. Europa, América do Norte, América Latina, né, era católica mesmo, romana, e alguns pontozinhos da África e da Ásia. E também vai ter um grande trabalho de evangelização no século XIX, os católicos. Então, é na esteira desse movimento que acontece essa conferência, já no século XX. Ok? E aí, algo interessante, eles vão falar o quê? A América Latina não deve ser um alvo das missões. Porque se entendeu, lá nessa conferência, que a América Latina era católica. Então, os católicos também são cristãos. Então, não é preciso evangelizar a América Latina, né? Então, houve uma reação a ela. Tem até, quem quiser, 2 livros que falam sobre a evangelização da América Latina, é a evangelização protestante da América Latina, nesse fim do século XIX, no século XX, que é um período pouco falado, e quem se interessar, eu tenho até em PDF, tá? Eu tenho um livro que são, assim, tem volume 1 e volume 2. Eu tenho o volume 1 e tem um outro livro que também pode esclarecer muitas coisas, tá bom? Quem se interessar, é só falar. E a partir desse esforço da Conferência de Edimburgo, houve reação, é claro, grupos mais conservadores que não reconhecem os católicos, não reconheciam os católicos como cristãos legítimos, vão fazer um congresso no Panamá, e aí já é com igrejas, representantes das igrejas americanas, né, de todo o continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul, e eles vão reestabelecer, vão falar que não, eles estão comprometidos com a evangelização do continente americano. Então, há reações contrárias à Conferência de Edimburgo, ok? Se eu não falasse isso, você poderia achar assim, então pararam de evangelizar a América Latina. Não, houveram reações. Esse é o perigo que eu falei da história única lá atrás. Então, eu estou falando aqui, não falo da reação, como todo mundo tivesse aceitado, e não foi assim. Mas voltando aqui, após a Conferência de Edimburgo, surgiram movimentos que tiveram suas conferências também. O movimento de Fé e Ordem, que teve como conferências em 1927 e 1937, ele está de Fé e Ordem, e o movimento de Vida e Trabalho. Desculpa, está passando o carro do ovo aqui. Beber uma água. Então, esse movimento de Fé e Ordem, ele visava estabelecer um tipo de diálogo a nível de doutrina e estruturas eclesiásticas, diálogos entre igrejas, né, nesse sentido. Diálogo, não é uniformização, uniformidade, tá bom? Nessa época, no Canadá, houve
uma experiência que é lembrada, que eu não coloquei aqui, que é a criação da Igreja Unida do Canadá. Presbiterianos, metodistas e congregacionais, eu acho, se uniram e formaram uma igreja no Canadá. Se não me engano, na Igreja Unida do Canadá. Tá? Então, já é uma experiência. Nesse caso, houve uma fusão dessas igrejas. Ok? Mas, bem, o movimento de vida e trabalho, ele tem suas raízes no cristianismo social, que nós comentamos na aula passada. Ok? Lá do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, né? Teve conferências em 25 e em 37. 37, junto com a Conferência de Fé e Ordem, esses movimentos eles andam em paralelo e é uma reação também aí a esse mundo moderno, a essa ação da igreja na sociedade, sobre a vida e as condições de trabalho, né? Esse movimento, ele é muito influenciado pela neo-ortodoxia. Então, por isso que você está vendo aqui o nome do Niebuhr e do Calbart, ok? São teólogos da neo-ortodoxia e vão influenciar o pensamento aí desse movimento de vida e trabalho. Em 19, Nathan Soberbo, do movimento de vida e trabalho, promove a ideia de um conselho ecumênico de igrejas para falar em nome da cristandade, ok? Lembrando, gente, que isso aqui, 1919. Quem sabe o que estava acontecendo no mundo em 19? Alguém poderia chutar alguma coisa? Grande acontecimento. 1919. As campanhas evangelísticas? Era isso? Não. Não. É no mundo mesmo. É no mundo. Não no meio evangélico. No mundo. Aconteceu um grande fato que terminou em 19. Oficialmente em 19. Um acontecimento que começou em um evento histórico que começou em 1914 e teve seu fim oficial em 19. 1914. A Primeira Guerra Mundial. Ah, tá. A gente fica voando. Não, sem problema. É para fazer pensar mesmo. O legal aqui é o que acontece. É criada ali, depois da guerra, da Primeira Guerra, a chamada Liga das Nações, né? Que seria uma espécie de ONU, uma ONU que não deu muito certo aí, né? Porque não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Mas seria essa espécie de uma organização mundial para poder promover a paz e o diálogo entre as nações para não acontecer uma guerra como aconteceu a primeira. Ela falhou, como nós sabemos, houve a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial foi feita a ONU, com várias mudanças em relação à Liga das Nações. Mas o que nos interessa aqui é o quê? Quando o Nathan Soderblom ele propõe um conselho ecumênico de igrejas, ele quer falar sobre o quê? Ele está falando que as igrejas, esse grupo cristão, os cristãos do mundo inteiro, independente se são católicos, independente se são protestantes, ou o que for, eles precisam ter um organismo ou uma organização que, de alguma forma, os representem. Então, o que o cristianismo tem? Qual é a posição do cristianismo, dos cristãos, sobre a guerra? É nesse sentido que ele vai propor aqui. Então, temos em 19 já a proposta de criação de um conselho ecumênico de igrejas. Bem, em 20, lá na igreja de Constantinopla, na igreja ortodoxa, também vai se propor a formação de uma Liga das Igrejas, né? O nome aqui é outro.
né? Extremamente baseado também na questão das Ligas das Nações, também no contexto ali do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, já estava tendo, as igrejas de alguma forma tinham algum contato, alguma relação entre elas, antes da guerra, especialmente para evangelização, especialmente também na área de tratados bíblicos, né? E de trabalho com juventude. E agora, após a guerra, há uma necessidade de se formar uma organização que fale em nome das igrejas. E é assim que, em 1937, em encontro de representantes das principais organizações ecumênicas, né, foi proposto... Por que ecumênicas? Daquelas instituições lá que nós falamos lá, que começaram no fim do século XVIII, século XIX. Aqueles já são ecumênicos. Por exemplo, se há uma atividade em que batistas e assembleanos estão juntos, já é um ato, em certo nível, ecumênico. Só que é dentro do protestantismo. Ok? Então, existem vários níveis de ecumenismo. Tá? Nós vamos falar melhor sobre isso. Bem, então, foi proposta a criação, em 1937, do Conselho Mundial de Igrejas, como um órgão permanente das igrejas para a realização da tarefa ecumênica. Mas aí, em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, o mundo foi marcado pela Segunda Grande Guerra Mundial. E em 1948, até porque eles iam ter a conferência que ia organizar, né, esse conselho, ia se dar ali entre 39 e 40. Estava já programada, só que aí houve a guerra, foi suspenso, e em 1948 foi criado o Conselho Mundial das Igrejas, CMI, né, numa conferência que houve em Amsterdã, na Holanda, lá na Europa. Então, pessoal, veja só, começamos vendo como a palavra ecumênico é uma palavra antiga, que tem outros significados, como no século XIX, dentro do protestantismo, as igrejas começaram a se articularem para tomarem ações juntas, né? E agora passamos por um outro momento, quando esse movimento ecumênico ele começa a dar fruto, que é o Conselho Mundial das Igrejas. Como eu falei, haverão pessoas que não vão aceitar, né? Que não vão concordar, igrejas, pessoas, grupos, segmentos teológicos. Isso aqui não é uma história única, tá? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para isso que está aqui embaixo, né? O Conselho Mundial das Igrejas não é uma igreja, não é uma super igreja, não controla ou legisla sobre as igrejas filiadas. Ou seja, ele não controla nenhuma igreja que faz parte, né? Ele tem um princípio federativo, né? O que é, então, o Conselho Mundial de Igrejas? O livro que eu estou me baseando, em especial, que é esse aqui, que eu ainda não mandei para vocês, né, o PDF, ele vai dizer: o Conselho Mundial das Igrejas é um quadro de referências para as igrejas interligar-se e fazer face às questões em conjunto. Então, existe um problema acontecendo no mundo. Vamos nos posicionar. Aí, há toda uma forma de como lá eles vão funcionar e vão se posicionar face àquele problema. O que o cristianismo tem a dizer sobre isso? Então, eles vão falar em nome das igrejas que participam deste conselho, né? Já que não são todas as igrejas do mundo que fazem parte. E eles dão referências, nortes, de como essas igrejas podem lidar entre elas. Agora, isso não quer dizer que é para tornar uma igreja só, nada disso, tá? Por que eu falei sobre isso? Porque existem os grupos que não concordam com
o Conselho Mundial de Igrejas. E aí se colocam muitas coisas sobre eles, né? Vocês, algumas pessoas aqui são mais velhas do que eu, acho que todos são mais velhos do que eu, né? Alguns mais um pouco, outros não tanto, mas você sabe que quando alguém não concorda, não concordar faz parte da vida, concordar também. E assim como não concordar e o concordar, tem várias formas, né, de eu não concordar e várias formas de eu concordar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito comum você ouvir, eles querem criar uma igreja só, querem que todo mundo aceite a mesma doutrina. E não é isso. Não é isso, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui dentro do movimento ecumênico ainda, né? Aqui, baseado já no Conselho Mundial de Igrejas, tem ali a questão do pluralismo. Como é que eles enfrentam a pluralidade? No meio protestante existem muitas igrejas, cada igreja com a sua forma de estrutura, cada igreja com a sua doutrina. No mundo existem muitas religiões. Como lidar com isso? O que fazer? O Conselho Mundial de Igrejas reunido em Nova Delhi, em 1961, então já após sua criação, ele fala assim: temos clareza de que a unidade não implica simples uniformidade de organização, de rito ou de expressão. Então, eu achei isso muito interessante, trouxe para a gente. Entre os cristãos, né, unidade não quer dizer e não pode dizer uniformidade. Todos temos que agir da mesma forma, ter a mesma estrutura, a mesma forma de culto, a mesma doutrina. Não. Podem haver diferenças, ok? Mas podemos estar juntos, mesmo apesar dessas diferenças. E frente a essa questão de diversidade religiosa no mundo, eles vão se declarar lá, eles vão declarar em 1990. Gente, 90. Olha só, entre 61, falar sobre a questão da unidade entre cristãos, tá? Essa unidade está falando aqui não é entre religiões. Essa unidade está falando no primeiro ponto é entre cristãos. Por que isso? Porque o ecumenismo, o movimento ecumênico, ele é dentro do cristianismo. Por mais que você ouça na mídia, houve uma celebração ecumênica onde tinha um rabino, um padre, um pastor, um babalorixá, né, o pai de santo. Isso não é... Lembra que eu falei que as palavras elas vão tendo mudanças ao longo do tempo? Isso é uma conotação nova de ecumenismo. Dentro da teologia cristã, até mesmo dentro desses grupos aí, como o Conselho Mundial de Igrejas, Igreja Católica, né, tudo mais, ecumenismo ele se dá dentro do meio cristão, entre cristãos só. A relação com outras religiões é chamado diálogo interreligioso. Então, você vê que essa questão de unidade entre os cristãos não ser uma questão de uniformidade foi em 61. O Conselho Mundial de Igrejas vai se posicionar sobre a relação com outras religiões. E vai dizer o quê? Quase 30 anos depois, 29 anos depois, o mundo mudou muito, muito entre 61 e 90. Eu acho assim, se você quiser entender o mundo que vivemos hoje, é muito importante e interessante você entender essa segunda metade do século XX. Em especial a partir de 60 para cá, né? Eu falo isso porque tem muita gente aí, não sei se aqui tem alguém que nasceu na década de 60 ou antes de 60, mas, gente, o mundo pós-60 ali, né, é um mundo da diversidade.
é o mundo da diversidade, né? É um mundo que você tem uma consciência maior do que é este mundo mesmo, né? Como tem as sociedades orientais, as africanas, enfim, dentro das próprias sociedades europeias, não tanto europeias, mas nas Américas. Pega os Estados Unidos. O que é os Estados Unidos? Tem como fazer definição de uma coisa? Não, porque dentro dos Estados Unidos você tem o quê? Uma mistura muito grande. Por exemplo, no fim da década de 60, a partir de 70, que dentro dos Estados Unidos, por exemplo, vai se criar uma ideia, aquela questão, a ideia do homem branco, protestante, que dominava a figura política, até então, vai começar a cair. Por quê? São muitos indianos, são muitos hispânicos, são muitos irlandeses, são muitos tudo que está nos Estados Unidos, gente. Então, a ideia de que somos diferentes e que existem formas diferentes de viver a vida, e aqui, no caso, o cristianismo, né, assim, então, começa a surgir a ideia do diferente. A ideia do diferente já existia, né? Quem aqui tem alguma leitura em antropologia, né? A própria antropologia, que é a parte do conhecimento humano que vai lidar com aquele que é diferente, com a alteridade, o outro, o que é diferente de mim, ela surge como área da ciência, né? Área do conhecimento, lá no século XIX. Contudo, no mesmo processo, na mesma época das missões durante o imperialismo. Mas esse contato com o diferente, com o outro, se dá desde a descoberta das Américas. Contudo, ao longo do tempo, em especial a partir do século XIX, com essa dominação imperialista norte-americana e europeia sobre a África e a Ásia, esse contato com o outro é muito intensificado. E não é à toa que, a partir da segunda metade do século XX, né, quem aqui nunca ouviu falar da nova era? A era, né, a questão do esoterismo, o hippie, né? Gente, tudo isso é a partir do quê? Fim de 60, início de 70. É o pessoal daqui do Ocidente que algumas pessoas, porque não são todas, que não encontram mais respostas para elas dentro das religiões tradicionais do Ocidente, como o cristianismo, e vão querer olhar lá para o Oriente. Vão olhar lá para... Aí vão trazer elementos do hinduísmo, vão trazer elementos do budismo, e isso cresce. Ok? E aí dentro desse meio... Então, por isso que entre 61, quando se falou aí sobre a unidade entre cristãos, porque o ecumenismo é um movimento entre cristãos, já é um mundo totalmente diferente de 90, quando o Conselho Mundial de Igreja vai falar sobre diálogo interreligioso. O que ele vai falar? Deus, enquanto Criador de todas as coisas, encontra-se presente e ativo na pluralidade das religiões. Torna inconcebível para nós que a atividade salvífica de Deus possa ser confiada a um continente qualquer, a um tipo de cultura, a um grupo de pessoas. Vamos rever isso aqui daqui a pouquinho? Isso aqui é polêmico, tá? Geralmente, nós não concordamos. Quem é mais tradicional não concorda. Aqui. Atualmente, ecumenismo é diferente de algo interreligioso, que foi o que eu falei com vocês. Ecumenismo é o diálogo entre os cristãos. Diálogo. Não é uniformidade, não é fazer parte de uma igreja só. Entre os cristãos, com o objetivo de criar ponte. Desculpa. Com o objetivo de criar pontes entre as diferentes igrejas cristãs. Uma acusação falsa que é levantada contra eles é o quê? Contra o ecumenismo, é que eles querem criar uma igreja única que englobe todas as outras. Isso é mentira, tá? Nunca houve essa proposta. Isso é a má compreensão de algumas pessoas que discordam, tá? Porque não são todas. O que é o diálogo interreligioso?
é a busca pela convivência respeitosa entre as diferentes religiões. Tá bom? Isso. E aí, né, é interessante aqui, os católicos vão dar uma definição para o movimento ecumênico. Nós já vamos falar sobre os católicos, mas eu quis trazer essa definição para a gente, porque é uma definição que você encontra aí na literatura, tá bom? Porque eles foram um dos poucos a definirem. Diz assim, por movimento ecumênico, entende-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Então, preste atenção. Aqui, até os católicos falam, e essa é a definição católica, né? E é uma das definições mais importantes sobre o movimento ecumênico. É unidade entre cristãos. Atividades, iniciativas, né? Para tentar aí atender as igrejas nas suas necessidades e dentro da sua diversidade. Então, não é para formar uma igreja única, tá? Nem uma estrutura única, uma doutrina única, nada disso. E é só entre cristãos. Cristãos. Ok? Nunca se esqueça disso. O que é, então, o diálogo interreligioso? Aí eu vim em outro texto e peguei essa definição aqui. Gente, me deu um trabalho, eu fiquei uma manhã toda só para fazer essa parte sobre slide, sobre movimento interreligioso e ecumenismo. Porque eu não queria trazer coisa errada para vocês, porque o que tem de coisa errada por aí é o que mais tem. Ok? Eu posso discordar, eu discordo de algumas coisas. Outras me fazem pensar, tudo me faz pensar. Algumas eu acho interessante, outras eu discordo mesmo. Agora, o que eu não posso, como profissional, como acadêmico, é falar besteira para vocês. Tá? Então, aqui, qual é o princípio, a base aí do diálogo interreligioso? Não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. Isso disse o Hans Gund. Não haverá paz entre as nações se não houver paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões sem diálogo entre elas. Não haverá diálogo entre as religiões sem critérios éticos globais. Não haverá sobrevivência do nosso planeta sem um ethos. O que é isso? Uma atitude ética global, um ethos mundial. Então, aqui, se você ler, qual é o nome do livro? Projeto de Ética Mundial, uma moral ecumênica em vista da sobrevivência humana. E quem investe em diálogo interreligioso e, de certa forma, também no ecumenismo, quem? Aquelas pessoas que entendem que querem paz no mundo. Esse é o primeiro início. Bom, vamos falar melhor sobre isso aqui. A ideia de um diálogo interreligioso surge disso. É necessário haver paz no mundo. É necessário haver paz no mundo. E essa paz faz parte dessa paz aqui, ó. A paz entre religiões. E para haver paz entre as religiões tem que haver diálogo. A ideia do diálogo interreligioso, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E aqui nós temos algo interessante. Né? Peraí. Eu estou falando muito, pessoal. O nosso tempo já vai acabar desse segundo vídeo, mas eu estou falando muito. Eu preciso que vocês falem um pouquinho. Até porque senão já vai acabar a matéria de hoje. Mas eu quero saber de uma coisa. Eu quero saber a opinião de vocês. Como vocês lidam com outras religiões? Qual a opinião e como vocês lidam?
Podem falar. Bom, eu, em particular, eu frequentemente eu me relaciono mais com os protestantes, né? Com evangélicos assim da linha cristocêntrica, né? Com diálogo com pessoas de outra religião, eu sinceramente é um pouco difícil para mim, né? Não sei se é porque eu não trabalho, então eu não estou no meio dessa diversidade religiosa, não estou no meio desse grupo, né? Talvez porque eu esteja mais isolada, né? Então, quer dizer, a minha experiência ela é bem pouca com diálogo, né? Mas quando eu entro em diálogo com pessoas de outra religião, eu procuro ser bem pacífica, né? Procuro ouvir, dou a minha opinião também, mas eu não entro em conflito. Tá? Muito bem. Muito obrigado, Sandra. Mais alguém pode falar aí, gente? Por favor. Oi, professor. Oi, Dirley. Bom, professor, eu acho muito interessante a gente poder conversar com pessoas que processam de fé diferente, né? Até porque a gente aprende, né? Um pouquinho sobre... Eu tenho essa curiosidade de aprender um pouquinho sobre o que outros pensadores falam, assim. Eu me lembro de uma certa vez no meu emprego antigo, que um rapaz que era candomblessista, né? Ele chegou e disse para mim, ele conversando comigo, aí ele falou assim para mim: você é de qual igreja? Eu falei: eu sou da Assembleia. Ele falou assim: você foi o primeiro evangélico que falou comigo que eu não vou pro inferno de cabeça para baixo. Ele mandou essa para mim. Aí eu fiquei naquela dificuldade ali, né? Mas aí eu tentava sempre absorver o máximo que eu posso, assim, quando eu lido com essas pessoas, mas sempre que ela dá uma brechazinha eu entro, né? Com alguma frase evangelística que a gente também, né? Mas tem até uma obra muito boa do Norman Geisler, que é Enciclopédia Apologética. Ele usa um método de apologia muito interessante, que ele entra dentro do pensamento, que as pessoas entendem ali, por exemplo, ateísmo. Ele tenta provar dentro do ateísmo Deus, a existência de Deus no pensamento dos caras, naquilo que eles entendem. Então, dentro dessa perspectiva, é importante a gente tentar mostrar Deus dentro do pensamento daquelas pessoas, naquilo que elas entendem. Que às vezes, quando a gente usa a Bíblia, né, usa até experiências que nós temos mesmo, assim, às vezes as pessoas não acreditam. Então, acho que o método para a gente tentar aprender é ouvi-las, e dentro daquilo que a gente ouvir sobre elas é tentar, como eu falei, abrir aqui uma brecha para a gente poder tentar até trazer uma palavra evangelística. Né? Mas eu acho muito legal, assim, sinceramente, às vezes eu gosto de conversar mais com pessoas de pensamento diferente do que pessoa da mesmo pensamento, às vezes, porque dentro do nosso pensamento aqui pentecostal... Desculpa, Odilei. Já concluindo? É que pode vai falar, cair... Pode falar. Não. Eu quero ouvir você. Que falta menos de 1 minuto para terminar esse tempo. Então, novamente, pessoal, eu vou gerar um outro link e aí vocês só clicarem, tá? Pode continuar, Odilei. Aí, assim, às vezes, a gente vai começar a conversar sobre alguma coisa, pessoas de mesma denominação. Só que, às vezes, as pessoas levam, assim, às vezes, a questão para um lado muito pentecostalizado, né? Fala de muitos movimentos, mas, às vezes, ali o conteúdo bíblico